Boa noite, gente. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilbson Gomes Bento, mais uma vez neste encontro, neste curso de extensão de grego clássico e koiné no nível avançado, no grego 5. Eu estou aqui com os alunos Viviane Cordeiro, Gabriel Caroba, Jordi Prince. Estamos aqui trabalhando com o método Atenase no capítulo 24, parte beta, Endidascalon, intitulado Endidascalon, que significa alguma coisa como na escola, no lugar em que você encontra os professores, né? Didascalos, né? A gente já que nas aulas passadas, acho que a gente já leu a parte alfa, né? Vimos assim o conteúdo de grau, né, comparativo e superlativo, né, dos adjetivos. E nesse texto aqui, nesse capítulo aqui, nessa parte, ainda vai continuar meio que falando do mesmo assunto. E a temática, eu acho que da educação ainda falar um pouco, né? Aí aqui temos esses verbos aqui, o verbo epimeleomai, que significa cuidar, né, para que, né, cuidar de, para que. O congenitivo é cuidar de, com essa conjunção, ropos, seria mais futuro do indicativo, né? Esse futuro do indicativo seria na oração subordinada, né? Seria cuidar para que alguma coisa, né, vá acontecer, né? Uma coisa assim, né? Aí, redomai, que seria alegrar-se, deleitar-se, né? Com, né? Mais particípio ou dativo, né? Então, quando você tem um complemento, um substantivo como complemento, né, esse substantivo vai estar no dativo. Né? Quando você tem o particípio, né, ele vai também poder complementar, né, esse verbo. E aí pode ser também o ter prazer, né? O deleitar-se e o ter prazer, né, são semelhantes, né? Boa noite, Eduína. Boa noite. Aí o quitarizo seria o eu toco lira, né? Ou cítara. Temos também a harmonia, que a gente pode traduzir como harmonia. Depois vocês vão ver que harmonia dá para traduzir de umas outras maneiras também. Agora, eu não lembro se no inglês ele colocou aqui essa expressão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu livro, porque eu não tenho aqui aberto, né, o PDF. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Harmonia, se ele já deu aqui outros sentidos de harmonia para vocês. Harmonia. Ele deu aqui. Não, ele deu harmony. Harmony. Mas acho que ele depois vai dar outros sentidos de harmonia, né? Aí aqui, Tobiblio, né? O livro. Às vezes a gente consegue traduzir o Tobiblio como se fosse um rolo, né? Essa palavra, né?
ela já vem da época que você tinha rolos, né? Não, você não é um códice, né? Sim, pergaminho e papiro, né? É da época do é uma palavra que vem da época do pergaminho e do papiro. O mas o eu não sei exatamente, mas ele é uma palavra que vem assim um dos dois assim mais diretamente. Agora eu não sei de cabeça se é o pergaminho ou o papiro. Vocês teriam que pesquisar. Mas não é o códice ainda, né? O códice, quando surge essa palavra, né? O códice ainda não existe, né? E o códice é o que se parece mais com o que a gente chama de livro. Porque ele tem aquele formato, né? Encadernado, quadrado, né? Ou retangular, melhor dizendo. Tudo bem? Aí, dianoia seria alguma coisa com uma intenção, a inteligência, né? O intelecto, né? O epainos é o louvor, né? O aqui, Romatetes é o discípulo, o aluno, né? No Novo Testamento, os discípulos de Jesus são chamados de matetes, né? Matetai. O reponeria é a maldade, a falha. Aqui no inglês ele coloca fault primeiro e depois ele coloca wickedness. É uma palavra também que é comum no Novo Testamento. Repraxis é a ação, né? Lembra pra gente prática, né? O fato também, né? Praxis é a ação, o fato, né? O ritmos é o ritmo. Sim, uma coisa que é difícil pra gente diferenciar é a harmonia do ritmo. Depois, eu acho que é nesse texto que você vai ficar um pouquinho difícil de você diferenciar o que é harmonia do que é ritmo. Vocês estão entendendo? Vocês leram já essa parte beta? As palavras, né? Harmonia e ritmos vão ficar meio assim associadas, né? E aí você meio que torna-se difícil, né? Fica difícil de você diferenciar o que se quer dizer com harmonia e ritmo, né? Nesse texto, né? O tossoma é o corpo, né? Essa palavra às vezes pode ser usada como cadáver, mas normalmente não. E às vezes eu tive assim onde ela aparece assim com uma certa no Novo Testamento, e eu falo no Novo Testamento porque às vezes tinha muita gente, né, da teologia, né, que fazia parte dos cursos, né, e aí tinha assim umas conversas, né. Gabriel diz que o Platão usa fala de corpo no Fedro ou é no Fédon? Deixa eu ver aqui, eu não consegui ler direito. É no Fédon. Fédon. Mas ele usa soma ou ele usa outra palavra? Ele usa soma. Soma, né? Pois é, mas o problema é porque ele deve usar, né, em oposição à alma, talvez, né?
E aí no Novo Testamento às vezes aparece, né, com um sentido diferente, né? O lá no em Lucas aparece o Espírito Santo aparece com no corpo de uma pomba, né? Uma coisa assim, na forma corpórea, né, de uma pomba. E aí é meio assim, complicado assim essa passagem, porque usa, né, assim o radical, né, de soma, né? Vocês estão entendendo o problema? Porque é o Espírito Santo. E aí ele fala lá de forma corpórea, né? Então é um tanto complicado, né? Essa passagem de Lucas. Aí aqui na sequência tem resofrosi, né? Que é a prudência, a moderação, né? Vocês tinham visto já sofron como adjetivo, né? Aqui tem sofrosi, né? Platão deve debater muito também sofrosi, né? Acho que a filosofia grega é uma das palavras também muito debatida. Aí refoné é a voz, né? O discurso, a fala, né? Também é um som e também a voz, né? Aí aqui, adjetivos olbios, olbia, olbion, feliz, próspero. Aqui no inglês também tem abençoado. Aí essa palavra vai aparecer numa parte da história onde vai falar do Solon e do menino, né? Do rei da Lídia. Como é o nome dele mesmo, hein? Do rei da Lídia? Creso, isso, né? O Creso queria ser o mais próspero, né? A pessoa mais próspera, né? E o Solon não vai classificar ele como a pessoa mais próspera, né? O Biótatos. Ele vai contando as histórias sobre pessoas que morreram. E aí ele vai chegar à conclusão de que ele não pode julgar, né, a vida de uma pessoa sem que a vida dela tenha chegado ao fim, né? Porque as coisas podem mudar, né? De um dia para o outro, você pode perder toda a fortuna que você tinha, né? Aí aqui temos Palaios, Palaiá, Palaion, que é antigo, né? Isso, tipo Jó. Aí aqui, antigo, de antigamente. Antigo, de antigamente. Aí, crescimos é útil, crescimon, aqui tá útil, né?
Crestos, cresté, crestono, útil, bom. Essa palavra aqui tem uma tem um debate sobre um texto. Eu não lembro agora quem é que escreveu ou a quem é atribuído. Não sei se é a Tácito, que onde ele fala sobre os seguidores de alguém chamado Crestos. E aí Crestos. E aí que eles teriam um movimento em Roma, né? E aí as pessoas usam esse texto para poder falar que seria uma referência bem antiga ao cristianismo, tendo chegado em Roma. E que teria, né, mas aí teria um certo debate sobre o texto, se fazia referência realmente a Jesus Cristo ou referência a algum outro líder carismático, algum escravo que estaria liderando, né, alguma revolta, porque Crestos era também um apelido muito comum para um escravo, para dizer assim, ele é útil. Vocês estão entendendo? E aí, ao mesmo tempo, é uma palavra que facilmente dá para confundir com Christos. Mas agora eu me foge a memória qual é o autor. Depois, se vocês pesquisarem, talvez vocês encontrem. Porque tem os debates sobre o Jesus histórico, né? Entra na questão dos debates do Jesus histórico. Nesse texto, se eu não me engano, ele faz referência dizendo que essa pessoa, né, teria sido morta, né, executada, né, a mando de Pilatos. E aí seria um texto que faria referência, né, tanto a uma pessoa, um líder, né, carismático que teria sido executado, né, por Pilatos, né, e que os seguidores teriam chegado até Roma, né. Vocês estão entendendo? E aí teria porque tem assim as pessoas que querem no debate da questão do Jesus histórico, elas querem assim dizer que Jesus não existiu, que Jesus assim foi um mito. Vocês estão entendendo? Eu acho que eles são chamados de miticistas. E aí os outros que não, Jesus tem que ter sido uma pessoa real, né? Eles vão dizer, não, tem muito, Jesus é muito citado, não sei o que, né? E aí essa história não poderia ter assim, você tem que ter uma pessoa, né, que não pode ter nascido apenas de visões e pessoas tendo assim uma certa histeria religiosa. Vocês estão entendendo o problema ou não? Então tem esse certo debate assim sobre a questão do Jesus histórico.
Mas pois é, esse então esse texto que eu estou citando, que eu não lembro agora qual é o historiador que cita, ele é um dos textos não religiosos que fazem referência, né, possivelmente, né, a figura de Jesus Cristo. Aí aqui continuando, a preposição é pi, mais genitivo, para, em direção a, sobre, em cima de, mais dativo, em, de preço, por. A ideia aqui é que você conhecer pi, você pode dar uma, tipo assim, isso aqui vale tanto. Vocês estão entendendo? Mais o dativo. Por isso que tem assim de preço. Aí aqui, acusativo é contra, sobre. Então o sentido básico aqui do epi é mais a ideia de sobre, né? Mas aqui também pode ter com acusativo pode dar a ideia de contra, né? E com dativo pode dar uma ideia mais abstrata, como de preço, né? Em. Por. Aí aqui continuando, pros mais dativo pode dar a ideia de em, perto de, aqui tem adição a, mas na verdade ele botou aqui em adição a, como acho que vai aparecer nesse texto, porque tá, como é que chama? Tá sublinhado. Em adição a tá sublinhado aqui no inglês. Mas o acusativo, né? Para, sobre, contra. O advérbio ao, novamente. Já tinha aparecido altis, né? Como se fosse novamente, de novo, né? Mas aqui só o ao já está dando a ideia de novamente, né? De novo. Tudo bem? Aí aqui o texto aqui. Meta de tauta eis didaskalon pempontes polymalon tus didascalos keleusin epimeleistai eukosmias ton paidon grammaton te kai kitariseos hoi de didascaloi tuton te epimeluntai kai epeidan au grammata mathosi kai melosi synesen ta gegramena hosper totetemponen paratiteasi autois epiton batron anagnosken poieton agaton poemata kai ekmantanei anankadzusin né? Anankadzusin en hois polais men no tesseis eneisi poloi de epainoi palaeon andron agaton hina ropais mimetai kai bobuletai toiutos genestai. Aí é que ele deu no vocabulário complementar eucosmias, bom comportamento. É como se fosse bem arrumado, né? Vocês estão entendendo? Bem uma pessoa bem, como é que a gente diria assim, enfeitada, né? Bem ornamentada, né? Aí, quitaricios, o tocar a cítara, né?
gramena as coisas escritas, a escrita, né? Ataviada. Interessante. Foi o Jordi ou foi o Gabriel que falou ataviada para. Ah, foi Jordi. Ataviada, né? Aí. Aí é. Para Tité, assim, colocam alguma coisa, né? Acusativo, né? Os poemata, os poemas. Essa das antigas, né? Diante de alguma outra coisa, né? Mais dativo, né? Autores, né? Ton, batron, os bancos. Poemata, os poemas. Ekmantanei, aprender bem, né? No tesseis, advertências, mimetai, imite, né? Ele imite. Aí aqui, ekmantanei, ele botou aqui truly, truly. É como se fosse completamente. Dá para aqui no lugar de bem, dá pra gente colocar completamente. Aí aqui eu tinha feito aqui uma tradução automática que dizia assim: depois disso, enviando-os aos mestres, ordenam a estes que cuidem muito para mais do que, melhor, cuidem muito mais do comportamento, eucosmias, das crianças do que das letras e do toque e do toque de cítara. Os mestres cuidam dessas coisas e logo que elas aprendem as letras e estão prestes a compreender o que está escrito, assim como antes compreendiam a voz, eles colocam diante delas nos bancos para ler poemas de bons poetas e as obrigam a decorá-los. Neles há muitas advertências, muitas narrativas, elogios e exaltações de antigos homens de bem, para que a criança os imite e deseje tornar-se igual a eles. Então aqui é uma... esse tutos, toiutos mesmo, toiutos genestas. Toiutos genestas. Aqui, né, tem o... Porque aqui tem o... Tá no singular. Eu tava estranhando porque aqui o... Deseje, né, se tornar igual a eles, né? Aí aqui, olha, depois dessas coisas, né, para os professores, não, para a escola, né, enviando, né, muito mais mandam os professores muito mais, mandam os professores mandam exercitar. Aqui é epimeleistai. Como é que seria o epimeleistai? Ficou cuidar, né? Epimeleistai seria cuidar, né? O cuidar do comportamento, né? Do bem parecer, né? Aí das crianças, dos garotos, do que das letras e do toque de cítara, né? Os professores, oide didaskaloi, tuton disso, dessas coisas também cuidam, né? Também, mas também
quando novamente as letras, né, a escrita aprendem e estão prestes, melo-se, a sineisei, né, a compreender, né, a juntar, né, tá grega mena, né, as coisas escritas, a escrita, né, hosper, tote, ten, fonena, assim como a fala, né, o discurso, né, uma vez, né, a fala, né, aprenderam, né, a fala, para titeasin autois, né, eles colocam autois, epiton batron, né, sobre bancos, né, anagnoisken, para ler, né, poeton, agaton, bons poetas, né, agaton, poeton, bons poetas, poemata, né, adi, bons poetas, poemas, né, cai, aí esse cai aqui tá com acento errado ali. Kai ekmantane anankadzusin. Aí eles obrigam eles a aprender completamente. Em outras palavras, né, eles pegam principalmente Homero, né? Eles faziam com que a criança, né, decorasse trechos de Homero. Vocês estão entendendo? Quando diz assim, Ekmantane Anankadzu, sim, eles forçavam eles a decorarem, né, os trechos, né, de Homero. Tudo bem? Aí, para dar o exemplo do poeta maior, né? Aí, en Rois Polai, e aí nos quais, né, dentro dos poemas, né, nos quais, né, muitas, né, no tesseis enesim, muitas advertências estão contidas, né? Poloi de epainoi, poloi de epainoi, muitos louvores, né? Palaion, antigos, andron, homens, agaton, dos louvores dos homens antigos, né? Dos homens de antigamente, né? Dos bons homens de antigamente, ou dos nobres homens de antigamente, né? Rina roupais, para que a criança, para que o garoto, né, mimetai, né, imite, né, cai e buletai, queira, deseje, né, toiutos genestai, né, como este se tornar, né, como este se tornar, né, ou como aí é que eu tô estranhando esse toiutos, ele aqui, isso aqui tá no plural, tá no singular. Eu tô estranhando esse toiutos. Tá entendendo qual o meu problema? Porque pra mim eu esperava que isso aqui tivesse no plural, porque pra mim isso aqui faz referência aos os bons homens de antigamente, né? Os nobres homens de antigamente. E aí pra mim aqui parece estar no singular. Toiutos. Depois vamos dar uma olhadinha nesse toiutos, tudo bem? Aí aqui o outro parágrafo Roi tal kitaristai sofrosines te epimeluntai kai hopos meden kakurgessusin roi neoi prosdetutois epeidan kitaridzei matosin alonau poieton agaton poemata didascusin melo poion esta kitarismata enteinontes kai tus ritmus te kai tas harmonias anankadzusin
oikeiustais, oikeiustai, tais psichais ton paidon, hina hemeroteroi tosin, kai eurytimoteroi, kai euarmostoteroi, gnomenoi. Como esse. Desse tipo, né? Talvez aqui acho que fica melhor assim com essa aqui, desse tipo, dessa espécie. Aqui o Gabriel pesquisou, né? Tá no singular, significa como esse, desse tipo, espécie. O problema é porque como esse fica meio perdido, sabe a referência? Agora, desse tipo faz sentido, né? Desse tipo. Mas fica tipo, vocês estão entendendo o meu problema? Ainda fica estranho para traduzir. Não, mas o meu problema é tipo, tá apontando pro singular, pro singular, mas não tem um. É pra ter uma palavra. Hã? Tá meio que boiando ali, né? Aí aponta para o singular, então você tem que subentender um substantivo, né? Tipo, tipo, vocês estão entendendo? Espécie. E de cabeça eu não sei, né? Como é que se diz espécie? Eu sei que em grego, eu sei gênero. Gênero é genos. Mas agora espécie eu não lembro de cabeça não. E tipo eu não, também não lembro de cabeça não. Vocês sabem como é que diz tipo? Ou espécie? Talvez fosse bom dar uma pesquisada. Sim, aí aqui, onde é que eu parei? Seria uma coisa assim, tipo, mas tal como, né? É um tal, né? Seria um tal, né? Esse aqui, não? Esse eidos, né? A Viviane diz que espécie é eidos. Se tornar tal. Então a Eduína colocou aqui a ideia de tal. Toiutos. Então seria se tornar tal. Vocês estão entendendo? Não foi a Eduína não? Foi a Viviane? Foi o Gabriel? Eu me confundi todo aqui então, deixa eu ver aqui. Tal, foi o Gabriel. Desculpei eu. Me perdoe, Gabriel. Sim, aqui então aqui ficou assim, esse né? Toyutos seria um tal, genesta, se tornar, né? Espécie humana você disse que é Anthropine Physis. Sim, mas o meu problema é só assim aqui é como traduzir isso aqui, porque isso aqui literalmente é um tal, né? Aí então é mais assim, tornar-se tal, de tal, de tal. Aí você tem que subentender, né, para ficar mais claro, né, tal de tal modo, né, de
se tornar um bom homem, né? Um homem nobre. Vocês estão entendendo? O problema é que isso aqui ele faz, encapsula, né? Assim, muita coisa, né? Isso aqui é como se fosse assim, um assim, né? Tornar-se assim, tornar-se tal. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Aí aqui, eu tava lendo aqui o outro parágrafo, né? Aí aqui, onde foi que eu parei? Hemeroteroi tossin, kai euritimoteroi, kai euarmostoteroi, gignomenoi, crescimoi, ossin estolegen, tecai, pratem. Aí aqui ele vai falar sobre a harmonia e o ritmo. Aí que ele deu Kakurgessusin, façam mal, procedam mal, Melopoion, dos que compõem cantos, né? A palavra aqui colocada em aposição, Alon, Poieton, Agaton, né? Outros bons poetas, né? Esta Kitarismata, Enteinontes, de Teino, estender, afinando-os nos sons da cítara, né? E oikeiustai, mais dativo, tornar familiar a, né? A ideia de família, né? De casa, né? Oikei, né? Aí, hemeroteroi, mais suaves, mais dóceis. Euritimoteroi, mais rítmicas. Euarmostoteroi, mais harmônicas. Estolegen tecai pratem, para o falar e o agir, né? Então aqui uma tradução automática aqui que eu fiz, ficou assim. E por sua vez, os citaristas cuidam da moderação, sofrocinas, e para que os jovens não cometam nenhuma má ação. Além disso, logo que aprendem a tocar cítara, ensinam-lhe poemas de outros bons poetas, os líricos, adaptando-os aos acordes da cítara, e obrigam os ritmos e as harmonias a se tornarem familiares às almas das crianças, para que se tornem mais mansas e, tornando-se mais rítmicas e harmoniosas, sejam úteis no agir, no falar e no agir, né? Aí aqui o Roi, né, e tal, né, os citaristas de novamente, né, Epimelunta, eles cuidam, né, da sofrocina, né, do bom senso, né, da razão, né, da prudência, né? Hopos, para medem, nada, kakurgessus, para que nada eles façam de mal, né? Não façam nenhum mal. Roineoi, os jovens, né? Para que os jovens não façam nada mal. Prosdetutois, né? Esse prosdetutois seria para eles prosdetutois, aqui seria um além disso, além dessas coisas, né? Epeidan kitaridzem matosim, quando eles aprendem a tocar a cítara, né? Alon, ao, poieton, agaton, poemata, né? Outros, de novo, bons poemas de bons poetas, de outros bons poetas, didascos, se ensinam, né? Melopoion, né? A cantar, né? Estaktarisma enteinontes, né? Afinando, né? A cítara, né? Afinando
nos sons da cítara, né? Nos sons da cítara, né? Nos afinando nos citarismas, né? Aí kaitus ritmus tekastas harmonias anankadzusin oikeiustai, né? Então eles obrigam a se familiarizar, né? Aqui está realmente uma espécie de familiarizar, né? Como se tornar parte da família, né? Aos ritmos, se familiarizar com os ritmos e com as harmonias, né? As almas com as almas dos meninos, das crianças, né? Tais psicais ton paidon. Hina para hemeroteroi tossim, né? Para que sejam dóceis, né? Hemeroteroi, aqui ele botou como dóceis, né? Era bom talvez pesquisar o hemeroteroi. Aqui, como é que é? Deixa eu ver aqui, tá em inglês o hemeroteroi. Gentler. É porque é mais gentis, dóceis, aqui seriam mais gentis, mais suaves. Deixa eu botar aqui. Gentis. Sim. Mais gentis. Para que sejam mais gentis, mas para que sejam dóceis, né? E aí aqui tá assim bem ritmados, né? Bem ritmados. Bem ritmados e bem harmoniosos, né? Eu armotótero, ou assim, acho que mais bem ritmados, mais bem harmoniosos, né? Se tornando, né? E sendo se tornando e sendo úteis, né? No falar e no agir, né? Ou para o falar e para o agir, né? Mais rítmicas, aqui tá concordando com crianças, né? Esse rítmicas, né? Mais rítmicas e mais harmônicas, né? Esse harmônicas aqui para mim também podia ser harmoniosas, né? Uma coisa assim. Mas harmônicas tá bom também. Tudo bem, gente? Hemeros é domesticado, né? Você achou aí, né, Duína? Hemeros. Hemeros é domesticado. É uma palavra que eu acho que é usada para os animais. Sabe, os animais domésticos em oposição aos animais selvagens. Culto, polido, civilizado. Sim, aqui tá mais para isso, né? Porque a pessoa vai aprender, né, a manter um certo ritmo, né, no falar e no agir, e ter uma harmonia, né, com os outros, né, no falar e no agir, né? Isso, tá? Hemera, animais domésticos. Aí aqui. Et de prostitutos, eis pai do tribo pempusi.
Hinatasomata beltiona econtes hyperetosi tei dianoiai crestei usei kai me anankadzontai apodeilian diaten ponerian ton somaton kai entois polemois kai entais alais praxesim. Aí aqui, ex-pai do tribo é a casa do treinador, né? Beltiona é melhores, né? Hiperetossim, né? Mais dativo, possam servir. Apodelian, acovardar-se, né? Então é uma tradução automática aqui que eu fiz. Além disso, depois destas coisas, enviam-nos ao mestre de ginástica, pai do tribo, para que, tendo os corpos em melhor condição, estes sirvam a mente que é boa e os jovens não sejam forçados a fraquejar por covardia devido à fraqueza dos corpos, tanto nas guerras quanto nas outras ações. Então aqui ele diz assim: et ainda, né, pros tutois, né, além dessas coisas, né, ex-pai do tribo, para, né, o treinador, né, tempo se enviam, né, as crianças, né, os garotos, rina para tassomata, os corpos, né, beltiona, melhores, né, contestendo, né, tendo os corpos melhores, hiperetose, sirvam, né, te dianoia crestem usei, né, sirvam, né, com a mente sendo útil, sirvam de mente sã, né, de mente útil, né, com o intelecto, com a inteligência boa, com boa inteligência, com bom intelecto, né, e não sejam forçados, né, não se forcem, né, a acovardar-se, né, apodelian, né. Isso aqui é um verbo que eu não conheço muito, não. Apodelian. Aqui em inglês está to play the coward. Aí é que não se forcem, né, a acovardar-se, diatemponeria, né, por causa da maldade, né, ou da falta, né, dos corpos, ton somaton, né, e do defeito dos corpos, né, poderia dizer, né, entois polemios, na guerra, né, nas coisas da guerra, né, caem tais alas praxeis, e nas outras ações, né. Isso aqui foi adaptado do diálogo Protágoras, né, de Platão. Tá aqui deixa eu ver aqui. Apodeiliao está cheio de temor, apavorar-se diante de temer, renunciará. Apodeiliao é um contrato em alfa, né? Apodeiliao. Mas eu não conhecia, não, apodeiliao. Aí aqui deixa eu ver aqui. Também. Toialta epaideu etorro Filipos. Caital teitei paideu sei. Redômenos rutos agatos. Deixa eu dar um enter aqui para ficar na outra página. Matetes efaineto hoste rodidáscalos biblia tina
Autoi edoken hinautos pros heauton anaginoskei tuton de ton biblion henitini malista heste tei tu Herodoto singrafei en rei ho Herodotos ta medica exegeirai rogar Herodotos o monotonte prostus medus polemon singrafei cais passas tas macas a lá cai tas aitias tu polemo apodeiknusin delontini tropoi roimedoi ten dinami euxessan kai tina etne eufexes enikessan eufexes. Eufexes enikessan. Eufexes. Não, é FXS. FXS enikessan en hois polate alla legetai kai hoperi croisu logos hogar croisos basileus en ton ludon aner obiotatos genomenos kai dinatotatos hostus men helenas tus enasiai catestrepsato autos de hipotu kyru basileos ontos ton medon telos enikete. Então, singrafei com a história, o livro. Com a história, o livro? Singrafei. Com história, livro, ele botou history book aqui. Aí, tá medicar, guerras pérsicas. Normalmente a gente chama elas de medo-persas, né? Tá aqui. Medopérsicas, dá para dizer, né? Guerras medopérsicas. Singrafei escreve sobre apodeiknusin, revela, apresenta, né? Aí etne, nação, povo, efexes, em sucessão, dinatotatos, poderosíssimo, catestrepsator, submeteu. Então aqui uma tradução automática ficou assim: Filipe, portanto, era educado de tal modo e, alegrando-se com esta educação, mostrava-se um aluno tão bom que o mestre lhe deu alguns livros para que ele mesmo os lesse sozinho. Ele se alegrou especialmente com um destes livros, a obra de Heródoto, na qual Heródoto narra as guerras médicas. Pois Heródoto não apenas descreve a guerra contra os medos e todas as batalhas, mas também expõe as causas da guerra, mostrando de que modo os medos aumentaram o seu poder e quais os povos venceram sucessivamente, entre os quais muitas outras coisas são contadas, inclusive a história sobre Creso, pois Creso era rei dos Lídios, tendo se tornado um homem extremamente próspero e poderoso, o qual, por um lado, subjugou os gregos na Ásia, mas por outro, foi finalmente vencido por Ciro, que era rei dos Medos. Aí aqui vamos botar aqui para dar uma olhadinha aqui o Toyalta, né? Aí, Toyalta aqui seria o dessa maneira, né? Então, epai deu eto, aprendia, né? Rofilipos, né? Eu era ensinado, né? O Filipe, né?
Kai Taute, né? Pai Deus e Redômenos, né? Ele é e dessa forma, né? Ele aprenderia com prazer, né? Ou se alegrava com essa aprendizagem, na verdade. É porque pai aqui está no dativo, né? Pai Deus, né? E ele tinha prazer, ele tendo prazer, né? Com essa aprendizagem, né? Com essa educação, melhor dizendo, tendo prazer com essa educação, Tei Pai Delce, Rutos, né? Dessa maneira, né? Agatos Matetes Faineto, né? Ele parecia, né, um bom aluno, né? Ele se provou um bom aluno. Hoste, né? De maneira que Rodidáscalos Biblia Tina Autoi Edoken, né? Deu, né, para ele, né, Autoi, né? Biblia Tina, né? Alguns livros. Rina, para que autores ele mesmo, né, pros realton, né, anagnoske, ele lesse sozinho, né, consigo mesmo, né. Aí tuton de ton biblion, dentre esses livros, né, renitini, né, um certo, né, malista Hester, né? Era o melhor, né? Era o maior. Ele, deixa eu ver aqui, especialmente, né? Era especialmente, né? Aí dava ele se alegrava, né? Com um deles, né? Especialmente, né? Teitu Heródoto Singrafei, né? A história de Heródoto, o livro de Heródoto, né? Com o Singrafei, né? Que é aqui é o escrito, né? O livro, a história, né? Teitu Heródoto, né? A de Heródoto, né? Aí, em rei, né? Na qual, né? O Heródoto, né? Tá medicar exegueira, né? O Heródoto ele narra, né, as guerras médicas, né, as guerras medopérsicas, né? Aí explica, narra, né? Rogar Heródoto, pois o Heródoto é o mono não só tontetus medos polemo, a guerra contra os medos, Singrafei, né? Escreve não só sobre a guerra contra os medos, cai passas das marcas e sobre todas as batalhas, né? Cai passas das marcas, alá, porém cai tas haitias também sobre as guerras, as guerras não, as causas, né? Do polemo da guerra. Apodeicnus, ele aponta, né? Ele demonstra, né? As causas da guerra, né? Delon mostrando, né? Tini tropoi roimedoi, assim, de qual maneira, né, os medo-persas, né, Euxessan, né, Tendinamin, juntaram a força, deixa eu ver aqui como é que ficou, aumentaram. Esse aqui é um adicionar, né, acrescentar, né, a força, né, e tina etne effexes enikesen, né, e quais nações, né, em sequência, né, eles conquistaram, né, venceram. Enrois polar te ala legetai, nas quais, né, muitas outras coisas, sobre muitas outras coisas se fala. Caiperi
Croisologos, né, como, né, o discurso sobre Creso, né, a história de Creso, né, rogar Croisos basileus en ton Lydon, pois Creso era o rei dos lídios, anera obiotatos genômenos, um homem se tornando um homem muito rico, muito próspero, né? Kai dinatotatos, e poderosíssimo, né? Muito poderoso, né? Rostus men Helenas tus enacia e catestrepsato, que subjugou os helenos na Ásia, né? Na Ásia Menor, né? Cai autos de Hipotucuro, enquanto ele próprio, né? Pelo rei Ciro, né? Sendo o rei Ciro, sendo o rei dos Medos, né? Telos Nikete foi conquistado, foi vencido, né? No final, né? Tudo bem aí, gente? Tranquilo, né? Aí aqui, continuando aqui, aí apareceram uns temas verbais aqui na sequência, que são verbos, tem sco ou isco. Então, apofinesco, então eles têm assim, no singular, no presente, né, do indicativo, uma espécie de um mesmo sufixo, né? Então, apofinesco, né, eu morro, eu estou morto, eu padeço, né? Ignosco, eu sei, eu aprendi, eu percebi. Heurisco, eu encontro, né? Eu descubro. Aí aqui tínhamos aqui um estudo, né, de palavras, né? De pedir para dar o vocabulário do qual os termos musicais abaixo são correspondentes. Então, musique é o significado original, música, na verdade, vem de musique, né? Significado original relativo às musas. Inicialmente englobava a poesia, a dança e a música instrumental como uma única arte integrada. A harmonia vem de harmonia. Significado original, ligação, ajuste, proporção ou concordância de sons. Deriva do verbo harmozo. Ajustar, encaixar. Ritmo, vem de ritmos. Significado original, movimento medido, fluxo regular, proporção de tempo, ligada à regularidade dos movimentos na dança, na poesia e na música. Orquestra, vem de orquestra. Significado original, o espaço circular ou semicircular no teatro grego antigo, onde o coro dançava e cantava. Deriva de orkeomai, dançar. Coro, choros. Significado original, grupo de dançarinos e cantores que participava de festivais religiosos e das tragédias e comédias gregas. Também significava o local da dança. Sinfonia. Significado original, concordância de sons, de união de vozes ou sons harmoniosos, formado por sim, junto com, e foné, som, voz. Melodia, meloidia. Significado original, canto lírico, canção cantada com música, formado por melos, canto, poema lírico, e ode, canto. Acorde, hordé, sinfonia. Os gregos antigos não tinham o conceito moderno de acorde, polifonia harmônica simultânea. Para se referir à emissão de sons harmônicos juntos, usavam sinfonia. O termo físico para a corda de um instrumento musical de onde brotavam os sons era hordé, da qual deriva a nossa palavra corda, e por extensão fonética e histórica em português o termo musical acorde. Então, aqui. Diapasão, diapason,
Significado original, literalmente significa através de todas as notas. É a abreviação da expressão grega diapason, chordon, sinfonia. A harmonia através de todas as cordas, que na música grega antiga designava um intervalo de oitava completa. Aí eu acho que a gente já se estendeu um pouquinho, né? Aí eu vou continuar amanhã. Tudo bem, gente? Vou encerrar aqui a gravação.